sou o professor Eduardo Oliveira Dutra, da Universidade Federal do Pampa, e hoje tratarei a respeito da pesquisa intervencionista na sala de aula de língua espanhola. As pesquisas intervencionistas são investigações que envolvem planejamento e implementação de mudanças com vistas à melhoria do processo de aprendizagem dos sujeitos que delas participam, seguida de uma posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. Essa definição ocorre a partir de Damiani e de outros pesquisadores. Apresento uma proposta de estrutura de intervenção pedagógica que está constituída a partir de blocos. O primeiro bloco remete à escolha do objeto de intervenção, que pode ocorrer por meio de justificativas contextuais e/ou teóricas. O primeiro tipo de justificativa está relacionado às necessidades contextuais, que podem envolver a sala de aula, a escola e/ou a localidade na qual o aluno está inserido. Já o segundo tipo de justificativa inclui documentos oficiais destinados ao ensino de línguas estrangeiras e/ou se na sala de aula existe situações de bullying ou também a escassez de água no município em que o aluno está inserido, o docente pode optar como objeto de intervenção temas transversais, tais como ética, com foco no bullying, e meio ambiente, com foco na escassez de água. Do ponto de vista da justificativa teórica, podemos pensar que essas escolhas temáticas elas encontram respaldo nos documentos oficiais do ensino de línguas estrangeiras, mais especificamente nos parâmetros curriculares nacionais, que indicam a relevância do ensino de língua estrangeira a partir de temas transversais. Após a definição do primeiro bloco, podemos pensar na proposta de ensino de intervenção pedagógica. Se partimos dos exemplos anteriores, podemos pensar no seguinte: o ensino da língua espanhola a partir do meio ambiente com foco na escassez de água, ou o ensino da língua espanhola com base no tema ética, com atenção voltada às situações de bullying. O terceiro bloco envolve o perfil de estudantes, o contexto de ensino e os instrumentos de coleta de dados. Em relação ao primeiro elemento, quem são esses estudantes? Qual é a sua biografia linguística? Em que contexto de ensino a pesquisa será realizada? Ensino fundamental, ensino médio, anos finais do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio? Em relação ao terceiro elemento, que tarefas utilizaremos em etapa anterior à intervenção pedagógica? Ou seja, o que constituirá o teste diagnóstico? Que tarefas farão parte do pós-teste? Ou seja, que tarefas constituirão a fase posterior à administração da intervenção pedagógica? Utilizaremos ficha autoavaliativa? Ou seja, o aluno responderá questões a respeito do seu processo de aprendizagem. O bloco 4 envolve procedimentos e objetivos. Os procedimentos são ações pedagógicas destinadas ao ensino da língua espanhola. No caso, com foco em determinado tema transversal.
Já os objetivos eles podem ser de pesquisa, linguísticos, comunicativos, temáticos e pedagógicos. Como exemplo de objetivo de pesquisa, numa linha intervencionista, podemos pensar no seguinte: examinar os efeitos da intervenção pedagógica na aprendizagem da língua espanhola. Os objetivos linguísticos remetem aos distintos níveis da língua-alvo, no caso, a língua espanhola. Esses níveis envolvem elementos gramaticais, lexicais, nível fonético-fonológico, entre outros. No caso de um ensino baseado em tema transversal, podemos pensar em ampliar o campo lexical com foco no tema meio ambiente. Os objetivos comunicativos podem envolver o uso efetivo da língua espanhola como prática social, tendo em vista a situação, os propósitos comunicativos, os interlocutores, entre outros fatores. Por exemplo, o aluno pode conhecer, apropriar-se e produzir o gênero história em quadrinhos, a partir do tema ética, com atenção voltada às situações de bullying. Já os objetivos temáticos estão relacionados à apropriação do tema transversal e às suas implicações num sentido amplo, envolvendo, por exemplo, questões atitudinais. Exemplos desse tipo de objetivo seriam apropriar-se do tema e desenvolver pensamento crítico acerca de questões ambientais. Conscientizar-se sobre a importância da água para a vida. Já os objetivos pedagógicos, eles envolvem a soma dos objetivos de aprendizagem mencionados anteriormente, linguísticos, comunicativos e temáticos. Um exemplo de objetivo pedagógico seria interagir de forma crítico-reflexiva em língua espanhola a partir do tema meio ambiente ou do tema ética, com foco, respectivamente, na escassez de água e em situações de bullying. Não podemos deixar de mencionar que os procedimentos eles possuem uma estreita relação com os objetivos de aprendizagem e que as ações que compõem as intervenções são regidas por linhas teóricas. Isso significa que a intervenção pedagógica pode apresentar tarefas baseadas na integração das habilidades comunicativas, tarefas com foco no trabalho colaborativo, no ensino indutivo de gramática e léxico, O quinto bloco está relacionado à análise, que pode ser baseada no produto ou no processo. No primeiro caso, aplicaríamos um teste chamado diagnóstico, como já mencionei, antes da intervenção pedagógica e outro posterior à sua administração, para fins comparativos. No segundo caso, aula após aula, o aluno poderia responder uma ficha autoavaliativa. As questões que compõem os instrumentos de coleta de dados estão relacionadas aos objetivos de aprendizagem. Portanto, podem envolver aspectos temáticos, conceituais, atitudinais, linguísticos e comunicativos. No caso do ensino da língua espanhola, com base em um tema transversal e um gênero específico, podemos pensar em uma questão que envolva uma situação-problema, por exemplo, que abranja uma questão relacionada a bullying, de modo que ele possa usar a língua de maneira efetiva, demonstrando capacidade crítico-reflexiva. Já o bloco 6 remete às considerações finais, momento no qual retomamos os objetivos a fim de respondê-los e apontamos os efeitos da intervenção pedagógica. Destaco, contudo, que o professor pesquisador
não reflete a respeito da aplicação da intervenção pedagógica apenas na sua finalização, mas sim ao longo do processo de sua administração. Você deve estar pensando a respeito da relação entre a proposta de estrutura de intervenção pedagógica e a pesquisa de base intervencionista. Se partimos das justificativas teóricas, contextuais, dos objetivos de pesquisa e da proposta de ensino de intervenção pedagógica, já podemos apresentar a introdução de nosso estudo. Em relação à metodologia de pesquisa, ela pode envolver o tipo de investigação, que neste caso é intervencionista. Os instrumentos de coleta de dados podem ser teste diagnóstico, pós-teste ou uma ficha autoavaliativa, como já mencionei. Nesta metodologia, também deve haver os contextos de ensino e o perfil dos estudantes. Em relação à metodologia de intervenção, apresentamos os procedimentos, as ações pedagógicas respaldadas por uma linha teórica, e também os objetivos pedagógicos, linguísticos, comunicativos e temáticos. Para finalizar, destaco o seguinte: a intervenção pedagógica deve ser regida por uma linha teórica. Os seus benefícios podem ser observados por um tipo de análise, que pode ser com foco no produto e ou no processo, com base em análise de dados oriundos de instrumentos, tais como teste diagnóstico e pós-teste, para o caso do produto, ou, como por exemplo, uma ficha autoavaliativa na situação de foco no processo. A proposta de estrutura de intervenção pedagógica é proveniente do projeto do nosso mestrado em ensino de línguas, aqui na Universidade Federal do Pampa, e em estudos de base intervencionista na área de aquisição de línguas. Essa proposta está passando por revisões. Muitas das situações aqui trazidas são oriundas de estudos desenvolvidos por PIBidianos, da Unipampa Campus Bagé, entre os quais assinalo Felipe Rodrigues, Francineide Carreira, Kelly Góes, Lara Menezes e Irina Castilho. No te olvides, quédate entre nosotros.